O desenvolvimento de jogos pode ser um processo muito desafiador e muitas vezes nós desenvolvedores fazemos escolhas e tomamos decisões que afetam a qualidade do jogo e assim também afetando a experiência do usuário. Por isso eu quero discutir com vocês alguns erros muito comuns que a gente pode tentar evitar para poder facilitar nosso processo de desenvolvimento dos jogos. Um dos primeiros erros muito comuns é a falta de planejamento. Muitas vezes nós começamos a desenvolver os jogos sem um plano bem definido, sem definir as mecânicas, sem pensar bem em como que vai ser a gameplay. A gente simplesmente abre a engine e começa a desenvolvê-la loucamente sem ter um plano sólido. E isso leva a muitos problemas mais tarde. Para evitar isso é muito simples, só que difícil de colocar em prática. É só você ter um plano muito bem consolidado antes de começar a trabalhar no jogo em si. Existem muitas ferramentas que nos ajudam a colocar esse plano em prática. Uma delas é o Game Design Document, o GDD. Se você quiser, a gente pode trazer um vídeo só sobre GDD, então coloca aí nos comentários para eu saber o quanto isso te interessa. Mas esse plano inicial deve conter a história do jogo, as mecânicas dos jogos, como que vai ser controlado o personagem do jogo, como que vai ser o personagem do jogo, qualquer elemento importante para a criação e desenvolvimento do teu jogo. Tendo isso bem definido, você vai saber o quão grande é o seu projeto e o quanto de tempo você vai precisar gastar para poder desenvolvê-lo. O segundo erro muito comum que a gente comete é ignorar a otimização do nosso jogo. Seja muito sincero, você já jogou um jogo que pareceu meio lagado, que pareceu que tinha muito glitch, que parecia que as coisas não estavam corretas? Então, nós precisamos otimizar os nossos jogos. É um processo muito importante para garantir que seu jogo rode liso, sem bug, sem lag e que faça o jogador ter uma ótima experiência. Para evitar esse tipo de erro, é muito importante que você esteja otimizando seu código, tentando resolver os bugs o mais cedo possível no desenvolvimento. Não deixa para depois, porque depois vai virar uma salada e você não vai conseguir resolver. Às vezes, otimização significa diminuir a quantidade de frames de uma animação, diminuir o tanto de animação que tem dentro do jogo, tanto de partículas. Hoje os equipamentos são muito poderosos e conseguem tancar muita coisa, mas mesmo assim a gente sempre tem que estar testando. E isso nos leva para a nossa terceira dica, que é justamente a falta de testes. Testar um jogo é essencial para garantir que ele está divertido, funcionando e que vale a pena continuar trabalhando nele. Com isso você consegue garantir que o usuário vai ter uma ótima experiência com o jogo final. E para evitar de que a gente não faça testes, olha que simples, é só fazer os testes. E no caso dos jogos, é muito comum a gente fazer os testes com usuários, né? Então sempre tem aí alguns amigos ou até mesmo a comunidade que você está criando para o desenvolvimento do seu jogo, sempre mantenham eles com uma versão beta, uma versão alfa, para que eles possam ir dando feedbacks de como que tá o seu jogo. E falando na comunidade, quarto erro muito comum é a gente não dar atenção para o nosso público-alvo. Criar um jogo pensando que todo mundo vai jogar, significa que no final, ninguém vai jogar. Ponto. Final. Resulta em um jogo muito genérico e sem foco nenhum. Por isso é muito importante que a gente conheça o nosso público-alvo. E o público-alvo pode ser definido por você e você vai criar uma comunidade em cima disso, ou se você já tem ali uma comunidade e você quer fazer um jogo para aquela comunidade, você tem que entender o que o público-alvo tá querendo. Vou dar um exemplo. O Behind tem vários seguidores lá no TikTok e a maioria desses seguidores são mais do público infantil, 15 anos para baixo. Então significa que eu não posso fazer um jogo que essa galera não vai gostar, se eu quiser atingir esse pessoal. Então eu preciso entender o que esse pessoal gosta, quais são os jogos que eles estão jogando, quais são os semelhantes que eles estão usando, e aí tentar fazer algo que agrade esse público-alvo, porque assim eu tenho uma chance de alcançar mais pessoas dentro daquele público. E já que falamos de público-alvo e de testes, nós precisamos evitar o quinto erro mais comum, que é não valorizar o feedback desses usuários. Você está fazendo um jogo para pessoas jogarem, você até mandou elas testarem, elas até te deram feedback,
Agora, se você não aceitar esse feedback, para que você está fazendo? O feedback dos usuários é uma fonte muito valiosa e muito importante, é a chave para o sucesso do seu jogo. Por isso, às vezes a gente vai ter que engolir um monte de sapo. Claro que tem feedback que é só reiterismo mesmo e tem feedback que não agrega em nada. A gente precisa saber filtrar também os feedbacks que a gente vai receber. Qualquer feedback construtivo, ou até pior do que ele seja, nós precisamos parar e analisar por que aquela pessoa está falando aquilo. Se é só por hate ou realmente tem alguma coisa ali que precisa mudar, o jogo está meio lagado, está meio lento, não está muito fluido. Essas coisas nós precisamos ouvir, filtrar, refletir e fazer esse feedback refletir dentro do jogo. Isso ajuda você a corrigir bugs, ajuda a fazer o seu jogo ficar mais fluido, faz o seu jogo alcançar mais gente. Então, dê valor aos feedbacks dos usuários. Eu, ao longo desses anos, tenho aprendido a dar valor ao feedback dos usuários, por isso eu quero te pedir, coloca aí nos comentários se esse vídeo te ajudou ou o que eu posso te ajudar nos futuros vídeos. Esses são alguns dos erros muito comuns durante o desenvolvimento de algum jogo, né? Eu nem falei aqui do escopo gigante, esse é muito conhecido por todos nós. A verdade é que esses são só alguns que eu achei importante trazer aqui para você refletir e quem sabe se você está cometendo algum desses erros, parar de cometê-los agora, daqui pra frente, e terminar esse teu jogo, lançar esse teu jogo e quem sabe até fazer dinheiro com esse teu jogo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se inscreve aí com o sininho ativado, porque semana que vem tem mais vídeo que pode te ajudar com certeza. Então valeu, falou, até a próxima, tchau!